Quando nós começamos a vida, nós não tínhamos a consciência, nós não tínhamos o entendimento das coisas. Por isso que a sua mãe cuidava, seu pai cuidava, porque você, quando era criança, você não sabia o que era melhor para você. Só que você foi crescendo, você foi crescendo, você foi crescendo. Você se tornou adolescente, talvez já é uma pessoa experiente. Chega uma hora que a gente começa a entender as coisas. Chega uma hora que a gente começa a saber o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve. Só que o problema é o seguinte: você sabia que o ser humano, isso não é só você não, é eu, é todo mundo. O ser humano, ele já nasce com uma tendência para o mal. É isso mesmo. O ser humano, ele já nasce com uma tendência para o mal. É a natureza do pecado. Todos pecaram e foram removidos da presença de Deus. O ser humano foi removido da presença de Deus. Lá no começo, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o paraíso, quando tudo foi criado, não havia morte, não havia doença, não havia dor, não havia sofrimento. O homem andava lado a lado com Deus. Por causa do pecado, o homem foi tirado. O homem foi removido da presença de Deus. Aí começou a existir morte, começou a existir pecado, começou a existir sofrimento, começou a existir tudo isso que não existia. Por causa de um erro, por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. De lá para cá, o ser humano começou a ter essa natureza. Todo mundo já nasce com esse problema, com essa tendência para o mal. E o que tem que ser feito? Quando a pessoa ela toma consciência, quando a pessoa cresce e ela começa a entender o que é certo e o que é errado, quando a gente começa a ter consciência da vida, é nessa hora que você precisa passar por uma experiência com Deus, aonde o seu coração e a sua mente são transformados e você se torna uma nova criatura. Ih, pastor Fernando, mas eu não passei por essa experiência. Eu fui crescendo e eu nunca soube disso, nunca me ensinaram isso. Por isso que você chegou na situação que está hoje. Faz uma análise da tua vida. Pensa aí como é que está a sua situação. Se eu perguntar assim para você, olha, você tem uma vida completa? Você se considera uma pessoa feliz, realizada em todas as áreas? Pensa bem, analisa a tua vida. Se você diz assim, não, pastor Fernando, tem muita coisa que tem que mudar, eu não me sinto feliz, eu sou uma pessoa triste, muita coisa me falta, eu sou muito estressado, eu sou muito nervoso, sou muito nervosa, eu sofro com esses problemas aí que as pessoas deram testemunho, eu sofro com depressão, com tristeza, eu sou aquela pessoa que uma hora tá bem, daqui a pouco tá mal, eu vivo de altos e baixos, eu sou aquela pessoa que perde a paciência com facilidade, eu sou aquela pessoa que não consegue se controlar, eu sou aquela pessoa, pastor Fernando, que eu não tenho paz, eu não me sinto bem, meu casamento não tá bem, minha cabeça não tá boa, pensamento ruim, desânimo. Sabe por que você tá assim? Porque você cresceu
desenvolveu sua vida. Eu não sei com quantos anos você está agora, mas até agora, infelizmente, você ainda não foi transformada numa nova criatura. Por isso que está assim. Então é necessário que ocorra essa transformação. Transformação de mente, transformação de coração, transformação de vida. Quando você passa por essa transformação, que a gente chama de matar o velho eu e nascer a nova criatura. Pensa dessa maneira. Vai nascer um novo ser dentro de você. Não é do lado de fora, não. É do lado de dentro. É o coração e a mente. O coração muda, o pensamento muda. Você já não tem mais aquele desejo que você tinha de se vingar. Você não tem mais aquele nervosismo, aquele estresse. Você se torna uma nova pessoa, a ponto de quem te conhece estranhar. Quando você passa por essa experiência, quando você tem um encontro com Deus, presta atenção que eu vou te ensinar. Quando você tem um encontro com Deus, o teu coração é transformado, a tua mente é transformada. Você passa a ser diferente, você passa a agir diferente, a pensar diferente. A mudança é tão grande que as pessoas que estão perto de você, as pessoas que te conhecem, elas começam a perceber. As pessoas falam assim, mas o que aconteceu com você, fulano? Você está tão diferente. O que você fez? Você está tão alegre, tão feliz agora. Sua vida está mudando, as pessoas começam a notar isso. Quando acontece, gente, presta atenção, quando acontece a transformação, quando você tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus, vivencial, você vivencia, é algo tão forte que a presença de Deus ela se comunica com o teu coração, com a tua vida, com a tua mente. Não é só conhecimento, você está entendendo? Não é só você aprender sobre um assunto, não é só teoria. Você vai numa escola, numa faculdade ou num curso, você recebe ali conhecimento, teoria. Você aprende sobre um assunto. Não, o que eu estou falando não tem nada a ver com isso. É uma experiência espiritual. É algo vivencial. A presença de Deus te envolve. Você sente dentro de você uma mudança, uma transformação. Na hora, você já percebe, alguma coisa aconteceu comigo. É instantâneo. É uma transformação muito grande. Você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente. Como eu disse, a mudança é tão notória que as pessoas percebem. As pessoas falam assim, nossa, mas o fulano mudou. O que ele fez? Até o semblante muda. Muda tudo. Por quê? Porque o encontro com Deus é a criatura se encontrando com o Criador. Pense comigo. Existe alguém ou algo capaz de transformar a vida mais do que o Criador da vida? Aquele que a criou, que é Deus, é o único que tem poder de transformá-la. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não vai ter a transformação que Deus pode fazer. Deus, ele vem com a presença dele, ele entra dentro de você e ele começa a quebrar. Ele vai quebrando as marcas do passado, ele vai quebrando as mágoas, ele vai quebrando os traumas, ele vai quebrando tudo aquilo de ruim que foi construído dentro de você ao longo dos anos. Inclusive, aquilo que nasceu com você. Lembra que eu falei que o ser humano nasce com a tendência para o mal? Pois é, Deus ele tem o poder para mudar e quebrar tudo isso.
Imagine que ele faz assim. Ele vai quebrando, vai desfarelando tudo. Depois ele pega só o pó que sobrou e ele forma uma nova vida. É muito poderoso isso. Quando você chega na presença de Deus, quando você se encontra com Deus, quando você passa pela experiência do encontro com Deus, você vivencia isso. Você tem essa transformação espiritual, transformação de coração, transformação de mente. Quando você nasce de novo, tudo aquilo que estava ofuscando é removido. E aquela luz que estava lá no fundo, apagadinha, brilha novamente. É aí que vem a alegria, é aí que vem a paz, é aí que vem a felicidade. É aí que vem a vida nova. É aí que começa a mudar tudo. Você começa a encarar a vida de outro jeito. Você começa a entender as coisas de outra forma. Você começa a ter a paciência que você não tinha, o entendimento que você não tinha, a sabedoria que você não tinha, o equilíbrio que você não tinha. Você supera todos os obstáculos. Você vai rompendo todos os limites. Você vai superando todas as barreiras. Você entra diante da presença de Deus. E você se torna um gigante. Você se torna uma pessoa completa. Completa em todas as áreas. Sucesso absoluto em todas as áreas. Esse é o poder que há no encontro com Deus. Eu quero. Isso aí que o pastor Fernando está falando, eu quero. Quero ser uma nova pessoa. Eu quero tirar de mim toda essa bagagem que eu carrego, todo esse peso, essas coisas antigas. Eu quero me limpar. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero ser diferente. O primeiro passo é você querer. Diante disso que eu expliquei até agora, você deseja passar por essa experiência? Você quer ter esse encontro com Deus? Quem deseja isso? Quem deseja isso, busca. Porque você falar que deseja não quer dizer que você deseja. Porque a pessoa pode falar que quer, mas se a atitude dela não condiz com o que ela está dizendo, não vai ter resultado. Eu tenho que falar que eu quero essa experiência com Deus, que eu quero esse encontro com Deus, e eu tenho que agir de acordo com isso. Se eu quero o encontro com Deus, se eu quero ser transformado, então eu vou buscar esse Deus, eu vou ouvir essa palavra, eu quero saber o que eu preciso aprender, eu estou disposto. É isso que a gente não encontra às vezes em muitas pessoas, disposição. E é por isso que tem gente que ainda não deu testemunho. Se ela se empenhar, se ela entender isso que eu estou falando e mergulhar, a vida dela muda. Não tem jeito. Gente, eu não estou falando assim, talvez pode ser. Não, é certo que vai mudar. Mas muda tudo. Muda da água para o vinho. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você sabe o que Jesus está falando aqui? É exatamente tudo isso que eu acabei de explicar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você tem que passar pelo encontro com Deus, você tem que passar pela transformação de coração e de mente, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Senão você não pode entrar no reino de Deus. Então você vê, enquanto nós não passamos por essa experiência do encontro com Deus, enquanto nós não formos transformados da maneira que eu expliquei, a nossa vida fica toda travada. Tanto aqui na terra como no céu. Nem o reino de Deus eu posso entrar se eu não nascer de novo.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer, a pessoa que nasceu da carne e não passou pelo encontro com Deus, ela continua sendo carne, ela continua sendo aquela mesma criatura de sempre, não tem mudança, não tem nada de diferença. E nem entra no céu. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que teve o encontro com Deus, o que foi transformado, esse sim se torna Espírito. Ele age diferente, ele pensa diferente, ele se comporta diferente, ele domina na terra e ele entra no céu. Olha só a promessa que você está tendo agora. Vida abundante na terra e a salvação no reino dos céus.